Olá alunos, olá alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, nosso curso de filosofia, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina, né? E mais uma vez vamos estudar aí um dos principais conceitos da linha da filosofia, que nós denominamos filosofia existencialista, tá? Então, vamos nos preparar para mais uma vez refletirmos a respeito de um tema pertinente à nossa área da disciplina e, como sempre, o objetivo é fazer com que vocês tenham assim uma visão bem pontual, bem ampla, né, dos conceitos a respeito desse tema, e para depois vocês aprofundarem isso na medida em que vocês vão estudando aí na casa de vocês, nesse momento de pandemia, né, e buscando conteúdo também na internet. É um tema muito vasto, né? Tudo que a gente aqui estuda pode ser aprofundado e deve ser aprofundado por vocês. E se vocês tiverem dúvidas em relação a algum conteúdo que vocês acharem, enfim, pertinentes de perguntar, estou sempre à disposição, tá legal? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre o existencialismo, né? Essa corrente filosófica que nasce no século XVIII. Na verdade, a partir do século XIX, nós já temos assim, os primeiros filósofos conhecidos como existencialistas, né? Mas o existencialismo ele vai ser muito forte já no século XX, né? Vai ter como principal expoente o Jean-Paul Sartre, que era um francês que nasceu em 1905 e morreu em 1980. O Sartre, ele inclusive já veio aqui para o Brasil, né? Na década de 80, pouco antes de morrer. E ele foi um dos principais assim, difusores dessa corrente filosófica que ainda hoje é muito forte na França, né? Chamada existencialismo. Ele teve por parceira, por companheira, a Simone de Beauvoir, que nasceu em 1908 e também morreu em 1986. Eles são contemporâneos, eles tiveram assim, um relacionamento. E ela é conhecida por ser uma das principais difusoras do pensamento feminista, né? Simone de Beauvoir, ela é uma filósofa que se debruçou sobre o feminismo. Então, as meninas aí que se interessam por esse tema, nós não vamos estudar Simone de Beauvoir no nosso curso aqui no ensino médio, mas fica a dica, né? Ela escreve também a respeito, ela é uma existencialista, né? Uma filósofa existencialista, e ela vai também aí discorrer sobre o tema do feminismo, ok? Então vamos entrar direto aí no tema do existencialismo. Primeira coisa, pessoal, embora o Sartre seja o principal difusor dessa corrente de pensamento, ele não é o inventor dela. Nós temos basicamente duas vertentes do pensamento existencialista, ok? Já vou explicar a semântica do termo, né? O que significa existencialismo. Mas antes, então, nós temos basicamente duas vertentes do existencialismo na filosofia. Nós temos o existencialismo cristão, que vai ter por pioneiro, digamos assim, Soren Kierkegaard. E temos o existencialismo ateu, que vai ter assim por expoentes o Martin Heidegger e o Jean-Paul Sartre. Ok? Então esses são assim os dois principais teóricos do existencialismo ateu, enquanto o Kierkegaard é o teórico mais antigo do século XIX, né, do existencialismo cristão. O que diferencia as duas correntes? Exatamente isso que eu acabei de dizer. Uma parte do pressuposto de que existe Deus, e que Deus, digamos assim, ele é o responsável pela existência de tudo que há, né? E o existencialismo ateu parte do pressuposto de que não há Deus nenhum, né? Que as coisas simplesmente existem. Então um tem uma vertente mais religiosa, enquanto o outro tem uma vertente um tanto quanto materialista do ponto de vista filosófico. Não vamos confundir materialismo do ponto de vista econômico. Fulano é materialista, está pegado a dinheiro. Isso é do ponto de vista popular, econômico. Quando nós dizemos materialismo do ponto de vista filosófico, nós estamos falando daqueles pensadores que só acreditam na matéria, não concebem nenhuma entidade ou nenhum princípio espiritual. Tá? Ou não concebem aquilo que nós chamamos de essência na filosofia, né? Então vocês estão lembrados que lá na filosofia, desde a Grécia Antiga, os pensadores supunham que existia no ser humano um princípio que era imutável, um princípio que existiria
antes da matéria, o que nós chamamos de essência, né? Então pega lá, por exemplo, Platão, tá? Para a gente começar a nossa conversa. O Platão, pessoal, ele é o típico pensador que depois, inclusive, vai inspirar o cristianismo, né? Na última aula sobre Nietzsche, nós percebemos aquela crítica que o Nietzsche faz ao cristianismo, de que o cristianismo nada mais é do que um platonismo para o povo, né? O que diz Platão, esse filósofo de mais de 2.500 anos atrás, considerado um dos pais da filosofia? O Platão diz o seguinte, ele vai dizer que antes das coisas existirem na matéria, que para ele é apenas um simulacro da realidade, ou seja, a matéria é apenas um invólucro, né? É uma carapaça, digamos assim, é uma sombra da realidade. Antes de existirmos na matéria, nós existimos na essência, ou seja, nas ideias. Ou seja, o Platão ele divide o mundo em dois, ele vai dizer que existe um mundo ideal, que é o mundo das formas, é o mundo das ideias, é o mundo das essências, né? E existe o mundo da matéria, que é esse mundo que nós estamos aqui. Na visão do Platão, tudo que existe aqui, nesse mundo, é uma cópia mal feita do mundo das ideias, que seria o mundo perfeito, o mundo ideal, o mundo onde as coisas existem na sua perfeição. Então é mais ou menos o seguinte princípio, tá? A essência, na visão filosófica de até então, né? E na visão filosófica clássica, a essência precede a existência. Ou seja, antes de eu existir, eu sou enquanto essência, enquanto ideia, enquanto forma. Ou do ponto de vista cristão, que é mais ou menos a mesma ideia, eu existo enquanto alma, enquanto espírito, enquanto um princípio não material. Okay? Isso é Platão, né? Então, por exemplo, Aristóteles, que é um discípulo do Platão, vai dizer que a essência das coisas é o que faz com que elas permaneçam sempre elas, enquanto a materialidade se transforma. Exemplo, nessa visão filosófica de que a essência precede a existência, primeiro eu existo enquanto essência e depois eu passo a uma existência material. E apesar da minha existência material, o que me dá uma identidade é a minha essência. Professor, não estou entendendo nada. Exemplo. Vamos supor você que está me assistindo aí. Você hoje é um adolescente, né? Está aí no colegial, tá? Mas você um dia já foi um pré-adolescente. E antes de ser um pré-adolescente, você foi uma criança. E antes de ser uma criança, você foi um bebê. E antes de ser um bebê, você foi um recém-nascido. Ou seja, você mudou ou modificou totalmente a sua forma de existir, né? Você mudou as suas características físicas, você mudou a sua corporeidade, a sua matéria se modificou e etc. Mas por que apesar de todas essas mudanças que você passou, você continua sendo quem você é e não se tornou uma outra pessoa? Exemplo, o professor hoje está aqui, né, meio acabado, com essa barba aqui e tal, né, ficando meio careca e tal. Mas um dia eu fui um bebê recém-nascido, né, por incrível que pareça. Ou seja, por que eu, mesmo que um dia tenha sido algo totalmente diferente do que eu sou hoje, por que eu permaneço sendo o professor Mateus? Ora, porque a minha essência precedeu a minha existência. E apesar das modificações que a minha existência passa, eu permaneço mesmo em essência. Entenderam? Às vezes até a gente usa isso aí no senso comum, né? Fala assim, olha, a pessoa tem uma essência bela, aquela pessoa ela tem uma essência boa, enfim, né? A essência na visão filosófica clássica é aquilo que permanece, é aquilo que faz com que eu seja, apesar das transformações. Por isso que na visão platônica, o ser humano não morre. Porque se eu já mudei totalmente a minha matéria e continuo sendo eu, mesmo que eu perca a minha matéria, eu continuarei sendo eu. Na visão do Platão, eu volto para o mundo das ideias, para o mundo das formas e tal, né? E daí então que o cristianismo depois vai trabalhar com essa ideia de céu, né? De uma imortalidade da alma e por aí em diante, que pressupõe que o ser humano possui uma essência. Agora vocês vão perguntar, mas professor, ok, quem que deu essa essência para você? Quem deu a essência para o mundo? Né? Na visão do Platão foi um demiurgo. O que é um demiurgo? O demiurgo é uma espécie de um deus que na realidade a gente pode chamar mais de gênio, tá? Arquiteto.
Na visão do Platão, o mundo foi arquitetado por um gênio, por um Deus. Não é que foi feito, tá? Porque a ideia de criação é uma ideia que depois o cristianismo vai criar. Por Platão, as coisas já existiam nas suas formas, só que desorganizado. E veio esse Deus, esse gênio, e botou ordem nas coisas. E ao botar ordem nas coisas, ele distribuiu as essências pelo mundo, né? Um exemplo também para ilustrar, para ficar bem claro essa questão da essência, que precede a existência, basta que vocês fechem os olhos e pensem num cavalo, tá? Esse cavalo que vocês pensaram agora não diz respeito a um cavalo real. É a ideia de cavalo, da qual os cavalos que existem no mundo compartilham e dela provém. Então, na realidade, a ideia ela é sempre mais perfeita do que o ente material. Ou se eu penso homem, se eu penso mulher, se eu penso criança, eu não penso uma pessoa específica, o indivíduo específico. Eu penso a ideia, ou seja, a essência, ou seja, o conceito daquilo, né? No cristianismo é mais ou menos a mesma coisa, tá? A nossa alma existe primeiro, o nosso espírito, esse princípio imaterial que é criado por um Deus todo-poderoso, um Deus que fez tudo, né? E então a gente passa a existir aqui na matéria e nós somos um corpo e uma alma, né? Nesse sentido também, a essência precede a existência, ok? O que vai dizer o existencialismo ateu? Tá? Martin Heidegger, guardem bem esse nome, Martin Heidegger, que é um dos primeiros existencialistas ateus, ele vai primeiro dizer o seguinte: bom, tá legal, né? Acreditarmos nisso, que até então a filosofia e a própria religião acreditou. Só que no século XX já existe um problema aí. Nós já temos a ciência e nós já começamos a questionar a existência desse Deus, ok? E tudo indica cientificamente que Deus não exista. Deus passou a ser um artefato da fé, ok? Não mais da filosofia, não mais da religião. Aliás, perdão, um artefato da religião, não mais da filosofia e nem da ciência. Então, Heidegger vai propor o seguinte: se não há Deus nenhum, também não há essência nenhuma, não há alma nenhuma, não há espírito nenhum. O que há é o que existe, perfeito? Então Heidegger vai cunhar um conceito, que é o conceito de Dasein, D-A-S-E-I-N, Dasein, que é uma palavra em alemão que significa um ser jogado na existência. Na visão de Heidegger, portanto, na visão existencialista, ateia, o homem é um ser que está jogado na existência. Dasein. Guardem bem esse termo, que vai ser a questão que eu vou colocar depois na atividade de vocês, tá? O homem é um ser jogado na existência. Por que jogado? Não que tenha um Deus que o jogou. Não, jogado pela sua própria mãe aí, né? A sua mãe, quando pare você, ela te jogou na existência. Nós não sabemos de onde nós viemos, não sabemos para onde nós vamos, nós não temos respostas para isso. Para isso, nós somos seres que pensam, que buscam um sentido para as coisas, né? E então o que eu tenho? Eu tenho uma angústia, né? Ou seja, uma angústia que é inerente à vida. Eu estou numa vida, sou lançado nela, tenho que dar conta dela, né? Mas eu não tenho as respostas que eu quero para ela. É isso, ponto final. Eu posso buscar o que for, mas eu não vou encontrar. Não existindo Deus nenhum, eu simplesmente existo. Qual é que é a principal tese do existencialismo ateu? Não é mais a essência precede a existência, é o contrário. A existência precede a essência. Essa é a principal tese que o Sartre depois vai trabalhar. Guardem bem esse termo de Dasein, que é o que depois o Sartre vai assim destrinchar na sua obra. Primeira coisa então, pessoal, o Sartre vai escrever um livro chamado O Existencialismo é um Humanismo. O existencialismo é um humanismo. Ele escreve essa obra para tentar assim deixar claro, combatendo os seus adversários que diziam que o existencialismo era uma tese filosófica deprimente, porque colocava o homem como um ser jogado no mundo, sem sentido para a vida, e por aí em diante. Ele vai escrever essa obra exatamente para combater essas teses e dizer que, na verdade, o existencialismo não é um pessimismo, né?
Pelo contrário, que o existencialismo é um humanismo. Por quê? Porque coloca o ser humano no centro de todas as suas responsabilidades, e não Deus. Se não há um Deus que nos criou, se não há um Deus que me pré-concebeu antes de eu existir, perfeito? Se não existe uma essência em mim que há antes de eu ser, então cabe a mim construir a minha essência. Isso é o existencialismo, né? Ou seja, voltando lá atrás na explicação que eu dei há pouco, não é que eu existo já pronto e acabado, pensado por Deus, que pensou como que eu seria, qual seria o que seria da minha vida, ou quem eu seria, e aí eu existo e vou passando pela existência já tendo a minha essência pré-definida. Sartre vai dizer que não, né? Que as únicas coisas que possuem as suas essências pré-definidas são aquelas coisas que são criadas por nós. Exemplo, tô aqui com a minha garrafa de água, tá? Sartre vai dizer que essa garrafa de água, a essência dessa garrafa de água precedeu a existência dessa garrafa de água. Por quê? Porque antes dela existir, na realidade, ela foi pensada por alguém. Alguém pensou, poxa, eu preciso criar um recipiente para armazenar líquido, né? Então eu vou criar aqui um design, né? E aí então, primeiro ela foi concebida na ideia de alguém, depois ela passou à existência. Então ela tem um objetivo de existir, ela tem um sentido de existir. O quê? Qual é o sentido dela? Armazenar água. Como que eu sei? Porque antes dela existir, o sentido dela já foi criado. Ela foi feita para isso. Perfeito? E assim como qualquer outra coisa, esse isqueiro, não é? Esse isqueiro, a essência dele precedeu a existência dele. Por quê? Porque antes dele existir, alguém pensou, poxa, eu preciso criar um mecanismo aqui, onde eu possa criar um fogo, não é? Rápido aqui, instantâneo, não é? E aí então, primeiro foi concebido a ideia do isqueiro, depois ele passou a existir na realidade. Ou seja, alguém deu para ele uma identidade, alguém deu para ele um porquê dele existir. E ele cumpre uma função no mundo. Qual é a função do isqueiro? É acender as coisas, né? Ah, professor, mas eu posso mudar a função dele? Posso, mas ele não foi feito para isso. Eu também posso mudar a função dessa garrafa d'água, né? Eu posso usar ela para atacar na cabeça de alguém. Mas eu estou deturpando o porquê dela existir. Ela tem um propósito aqui. Ok? Então, na visão do Sartre, na visão do existencialismo, somente as coisas que nós criamos têm um porquê de existir. Agora, a grande pergunta que fica e qual é o porquê de nós existirmos? Tudo que existe, que é criado a partir de mim, tem um porquê, cumpre uma função. A essência, portanto, a ideia disso, existiu antes da sua própria existência. Mas e nós? Quem nos pensou? Quem nos concebeu? Quem nos deu um porquê de existir? Quem nos deu uma função de existir? Ninguém. Na visão do Sartre, tal qual em Heidegger, o ser humano é simplesmente um ser lançado na existência. Porque nem a sua própria mãe te deu um porquê de você existir, ela só te jogou no mundo. Ela não definiu quem você vai ser, a sua personalidade, as suas escolhas e por aí em diante. Né? Ninguém nos define. É isso que Sartre e Heidegger está querendo dizer. O ser humano é um ser cuja existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois é que eu vou ter que me virar e construir essa tal dessa essência aí. Entenderam? Essa é a base do existencialismo. Se vocês entenderem bem esse conceito, o resto fica mais fácil. Ok? Uma vez que o ser humano é o único ser que ninguém definiu, que ninguém projetou, que ninguém concebeu e que simplesmente existe, ele é a própria liberdade. Esse é o principal conceito do existencialismo. Liberdade. Na visão de Sartre, uma vez que eu não tenho um porquê de existir, uma vez que eu não tenho um sentido pré-estabelecido para a minha existência, sou eu quem construo o meu sentido. Portanto, eu sou um ser totalmente livre. Uma vez que não existe ninguém que me defina. Diferente da garrafa d'água, como eu disse. Essa garrafa d'água não é livre. Por que ela não é livre?
porque ela já veio para cá com uma função para cumprir. Os animais, se nós pararmos para pensar, também não são livres. Por quê? Porque eles já nascem sabendo, entre aspas, o que eles têm que fazer. Quem que define isso? A natureza. A natureza definiu como que um cavalo tem que agir desde quando ele nasce. Portanto, todos os cavalos, em todos os 4 cantos do mundo, agem sempre da mesma forma. Os cavalos fazem cavalices, os cachorros, cachorrices, os coelhos, coelhices. Vocês nunca vão ver um coelho agindo igual um tubarão, ou um cavalo agindo igual um gato. Por quê? Porque cada ser está fadado, preso àquilo que a natureza definiu deles. Se vocês olham os filhotinhos de tartaruga quando nascem, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver em vídeo ou nas praias do Nordeste, né? É muito comum. Vocês pesquisem aí depois que vocês vão ver. Os filhotinhos de tartaruga, quando saem do ovo, eles já vão correr para o mar para buscar comida. Quem que ensinou isso para eles? Como é que eles sabem disso? A natureza. Agora pergunto, um bebê quando sai da mãe sabe alguma coisa? Não. Não sabe nada. Ele simplesmente é jogado na existência. Só. Por isso que Sartre vai dizer que só o homem é livre. Já pararam para pensar no que isso implica? Se só nós somos livres, nós somos a própria liberdade. Sartre vai dizer, o homem não é livre, ele é a própria liberdade. Na verdade, a frase que o Sartre vai usar para exemplificar tudo isso é até um paradoxo. O Sartre vai dizer assim, o homem está condenado a ser livre. Ora, mas se ele está condenado, como é que ele é livre? É porque a liberdade para nós é uma condenação. Eu não posso não ser livre. Não existe isso. Na visão do Sartre, todo tempo, a todo minuto, a todo segundo, eu estou escolhendo alguma coisa. E se eu não escolho, isso já é uma escolha. Entenderam? Eu sou a própria liberdade. Porque a minha vida é movida a partir das minhas escolhas. E das escolhas que eu faço livremente. Se eu estou onde eu estou, é fruto do que eu escolhi para mim. E aí então o Sartre vai dizer, por isso que o ser humano tem que arcar com as consequências das suas escolhas. Por isso que ele está dizendo que o existencialismo é um humanismo. Ou seja, o ser humano está no centro das responsabilidades que a ele cabe. Ora, uma vez que eu me dou conta de que eu sou a própria liberdade encarnada no mundo, que eu não tenho começo e não tenho fim, no sentido de que até que eu morra, eu estou me construindo, ou seja, Sartre vai dizer, inclusive, que o ser humano ele não pode ser definido até que ele morra. Veja bem, se eu sou livre, eu não posso